Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, mas para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que tudo que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição que haverá no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã, Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, sentou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Respondeu: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não poderia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu:
Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs. Espírito Santo, vinde falar em mim, pode ser? Vamos lá? Vamos cantar. Juntos, hein? Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Mais uma vez, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia, vai. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos ver se a métrica vai dar. É assim, ó. Ressuscita minha vida, vai. Ressuscita minha vida. Tá bonito, vai. Ressuscita minha vida, Senhor. Tá bonito, de novo. Ressuscita, vai. Ressuscita minha vida, ressuscita minha vida, ressuscita minha vida, Senhor. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você precisa ressuscitar para Jesus. Pode falar para essa pessoa: você precisa ressuscitar para Jesus. Muito bem, amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos no último domingo da quaresma, né? Porque domingo que vem a gente vai estar aqui na igreja. Até adiantando para vocês os avisos da semana que vem, a nossa missa de domingo que vem, ela vai começar às 8 horas da manhã, que vai começar mais cedo, a da manhã, porque logo depois, às 9h30, a gente vai ter uma procissão que vai sair aqui da rua Belterra 121, que é a procissão de Ramos, que é lindo, para a gente entrar na Semana Santa. Então, eu quero que vocês pensem que domingo que vem é um domingo especial, e eu não vou explicar o domingo que vem, porque vocês têm que vir para aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos nesse último domingo da quaresma, e para a gente entender esse domingo, a gente vai lembrar de 3 evangelhos que a gente ouviu ao longo desses últimos domingos. Mas antes disso,
eu queria falar para vocês o seguinte: olha, a história de Lázaro, Marta e Maria toca muito a minha vida, tá? A minha vida pessoal. Sabe por quê? Porque eu perdi minha mãe tem 25 anos. Há 25 anos atrás, quando a minha mãe foi sepultada, o padre utilizou essa leitura do evangelho que nós acabamos de ouvir, da ressurreição de Lázaro, para confortar o coração da minha família, né? E eu confesso para vocês que o padre conseguiu. Ele conseguiu colocar uma palavra de esperança na minha vida. E depois que eu me tornei padre, eu passei a adotar esse evangelho em todos os momentos que eu vou num cemitério fazer algum tipo de exéquia, né? Uma oração com a família. E o que aconteceu nesse evangelho, só para vocês entenderem então o contexto, né? Existia um vilarejo chamado Betânia. Lá em Betânia moravam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Jesus tinha um costume de passar nesse vilarejo, porque ele ficava tão próximo da entrada de Jerusalém, para fazer um preceito ritual. E qual era o ritual que Jesus fazia? Para o judeu, naquela época, a cidade santa de Jerusalém era um lugar sagrado. Então havia uma postura ritualística naquela época, que fazia com que toda pessoa que estivesse andando nas redondezas de Jerusalém, e que estivesse fora dos muros da cidade, para entrar na cidade tinha que cumprir o ritual de purificação. E qual era a purificação? Eles tinham que fazer orações, claro, e além de tudo lavar os pés e as mãos, porque eles julgavam Jerusalém naquele momento como uma cidade santa, uma cidade sagrada. Então Jesus, de tanto cumprir esse ritual, ele ia muito na casa de Lázaro, Marta e Maria. Isso gerou dentro da relação deles uma grande amizade. O evangelho hoje falou que Maria confiava tanto no Senhor, que um dia, quando ela foi se encontrar diante do Senhor, ela lavou o Senhor com as próprias lágrimas dela, porque ela viu em Jesus uma esperança para a vida dela. Então vocês percebem que havia uma relação muito grande. Bom, o evangelho fala que Jesus recebeu o recado, já havia 2 dias que Lázaro havia morrido. Lázaro era um grande amigo dele, e quando Jesus então demorou chegar, Lázaro estava doente. No momento que Lázaro estava doente, Jesus não conseguiu sair do lugar onde ele estava. Enfim, o evangelho fala que 4 dias depois que Jesus havia morrido, Jesus chega no túmulo de Lázaro. Primeiro comentário que é importante a gente pensar: para o judeu e também para a nossa crença pessoal, 4 dias depois de morto é quando o corpo está perdendo a forma, o formato, ele está entrando numa verdadeira decomposição, porque está se degradando pelo tempo de morto, claro. E quando Jesus então chega ao túmulo do amigo que havia morrido há 4 dias, os discípulos ficaram questionando. Então Jesus primeiro preparou o coração dos discípulos e disse assim: ele não está morto, ele está dormindo. Aí os discípulos disseram: Senhor, bom, se ele está dormindo, vamos acordá-lo. Aí depois Jesus convenceu eles: não, ele não está dormindo, ele está morto, né? Mas naquele momento Jesus queria dizer: olha, tudo isso que está acontecendo é para vocês verem a glória de Deus, é para vocês entenderem por que eu não estava lá, para que eu mostre o que Deus quer fazer na vida de Lázaro, para que vocês aprendam a ter uma verdadeira fé. Então Jesus fez uma ressuscitação de Lázaro. Mas antes disso, Marta, que havia conhecido, né, Jesus de uma forma tão profunda, ela disse assim: gente, por que na hora que meu irmão precisa, Jesus não está aqui? Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Mas ela falou: mas eu sei que ainda agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. E o que fez Marta? Marta então falou isso para Jesus, aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Para vocês que perderam seus entes queridos, eu queria dizer para vocês uma coisa que não tem nada a ver com o raciocínio que o Evangelho quer nos dar hoje, mas eu queria confortar a fé de vocês, tá? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo. Por que então ele ressuscitou Lázaro? Porque ele queria nos ensinar algo maior. Posso pedir para botar um pouquinho mais de som no meu microfone aí? Se alguém pode colocar, por favor? Então, por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque Lázaro
morreu de novo. Mas se eu fosse perguntar para vocês aqui que um dia perderam um parente, uma pessoa que vocês amam, o que vocês poderiam dizer? A morte é o fim, não é verdade? Sim ou não? Acabou tudo com a morte. Mas para Jesus não, a morte não é o fim, mas a morte é uma chegada. Para Jesus, a gente pode até dizer que o limite da vida é a morte, mas para Jesus a morte está acima, Ele está acima dessa morte física que você tem, que você viveu com alguém. Então hoje, quando eu falo da minha mãe que morreu, naquele momento eu penso naquilo que eu tenho como confiança dentro do meu coração. Por exemplo, se eu acreditasse na morte, eu não seria padre. Se eu acreditasse que a vida acaba com 61 anos de vida que a minha mãe morreu, se eu acreditasse que a vida dela acabou com 61 anos, eu nunca seria padre. Nunca, nunca, nunca. Porque eu acredito num Deus que é muito maior do que essa morte física. Então Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar para nós a glória de Deus. Tanto que João vai dizer que isso é um sinal de Deus. Então, diante dessa palavra, Jesus vai até o túmulo de Lázaro, chora a morte do amigo, e lá naquele momento ele diz assim, Lázaro, né? Ele faz uma oração a Deus, e depois ele diz assim, Lázaro, vem para fora. Será que ele fez isso? Vamos entender agora. Será que foi dessa forma? Eu não sei se alguém aqui já teve a possibilidade de visitar o túmulo de Lázaro. Então, eu já tive a oportunidade de entrar dentro do túmulo de Lázaro em 10 padres. Nós fomos passear um tempo atrás aqui da diocese, e eu entrei no túmulo de Lázaro. Como que é o túmulo de Lázaro? Talvez vocês imaginam que o túmulo é um buraquinho na parede, que foi colocado lá como se fosse uma urna, que a gente conhece aqui no Brasil, de algum determinado cemitério. Mas o túmulo de Lázaro era um lugar específico, era um lugar diferente do que vocês estão imaginando. O túmulo, ele tinha uma pedra, claro, que cobria a entrada do túmulo, e dentro daquele túmulo você tinha que andar mais ou menos 1,5 metros. Depois você olha no canto, você vê um buraco. Esse buraco, ele tem mais ou menos uma extensão que passa talvez o corpo de uma pessoa só. Eu lembro que o meu passaria 1,5 mais ou menos. E eu entrei dentro desse túmulo, e quem tem fobia não entra nesse lugar, nunca, né? E quando eu cheguei lá dentro do túmulo de Lázaro, eu entendi por que Jesus gritou. Então ele não falou assim, Lázaro, vem para fora. Ele gritou assim, Lázaro, vem para fora. Ele gritou de forma muito altiva, muito corajosa, muito forte. E aí que eu quero que vocês entendam o Evangelho. O Evangelho de hoje não quer falar para nós sobre morte física. O Evangelho de hoje está querendo falar sobre nós, morte espiritual. A morte que muitas vezes tem tomado o coração das pessoas, a morte de muita gente que está longe dessa presença ou dessa busca do conhecimento de Deus, a morte de muita gente que, escolhendo caminhos que não são de Deus, vivem o que a morte gera, que é dor, sofrimento, abandono. Isso que a morte gera. Quando a gente quando nós estamos em Jesus, a vida nossa é tomada de uma alegria profunda. A morte não tem poder, mas eu não posso esperar uma ressurreição para a vida eterna. Eu tenho que viver a minha vida hoje como um ressuscitado. Então olha para quem está do seu lado de novo, brinca com a pessoa da sua família, com o seu amigo, ou mesmo que você não conheça alguém do seu lado, fala assim, ó, você precisa ressuscitar. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, você precisa ressuscitar. Essa é a primeira mensagem, você precisa ressuscitar. Tá? Ressuscitar para Cristo, né? E aí, meus irmãos, nós voltamos a 3 domingos atrás, quando o Evangelho falava que Jesus chegou para a mulher samaritana, né? E pediu de beber a ela, né? E no Evangelho daquele dia, ele falou assim, dá-me de beber. E ela falou assim, como é que o senhor, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus olhou para ela assim, ó, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria de beber a mim. Aquele momento, aquela mulher encontrou em Jesus uma esperança, um amor, um acolhimento, porque ela era uma mulher samaritana, de má vida, uma mulher que já tinha estava com 6 homens, e naquele momento Jesus é o 7º homem que aparece na vida dela, e Jesus vai dar uma alegria ao coração dela.
O que aquele evangelho está falando para nós? Que Jesus diz, eu sou a água viva. Ou em outras palavras, ele diz assim, é eu que quero saciar a tua sede. Porque as buscas que você está fazendo, mulher, elas não são importantes para a sua vida pessoal. Eu quero entrar na sua vida para eu te dar uma alegria verdadeira. O que ela fez? Quando Jesus chegou para ela e disse, tenho sede, ele está dizendo assim, ó, eu tenho sede de você, Padre Beto, eu tenho sede de você, Ana, eu tenho sede de todo mundo, eu tenho sede de você. E aí ela vai, quando ela vive o encontro com o Senhor, o que ela vai fazer? Ela vai no vilarejo mais próximo, e ela vai comunicar às pessoas, eu vi o Messias, ele soube tudo de mim, mas ele não me julgou, ele só me deu amor, ele só me deu alegria ao coração. Depois, o que aconteceu? Isso foi o evangelho do dia, há 3 domingos atrás. Domingo passado, quem estava na missa, o evangelho falava para nós da cura do cego. E Jesus olhou para o cego e disse o quê? Para todo mundo ali, eu sou a luz. E muitas vezes nós pensamos assim, o que é curar a cegueira? É fazer com que a gente enxergue o mundo segundo aquilo que Deus quer que a gente veja. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é o que não quer ver. E quando aquele homem recebe a cura de Jesus, há um gesto na cura do cego que me toca muito. Porque Jesus pegou a saliva dele, fez uma lama e colocou nos olhos daquele homem. E no momento em que ele toca no homem, ele vai dar a alegria daquele homem ver uma luz nova. Quando a gente pega o livro do Gênesis, e o livro fala que Deus criou o homem do pó da terra, o que acontece naquele momento? Deus faz daquele homem que era um ser inanimado, alguém que dá vida. E ele fez o que com aquele homem? Soprou o seu ruar, ele deu alegria. Ao cego ele devolveu a vista, e então ele disse ao homem cego, eu faço você uma nova criatura, eu quero que você volte à vida, eu quero ser a luz da tua vida. E assim foi os 2 evangelhos que nós seguimos. E hoje Jesus vai falar para nós o quê? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí eu faço uma pergunta, quantos de nós, que às vezes estamos vivendo de uma forma tão ausente de Deus, ou não estamos vivendo uma busca de uma experiência com Ele? Nem todo mundo aqui, eu estou olhando, me conhece. Quem aqui não me conhecia antes, levanta a mão, pode falar se é verdadeiro, vocês não perderam nada, gente, brincadeira, tá? Mas vamos lá, muitos de vocês talvez não me conhecem, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, não briguem com o padre, o que eu vou falar aqui agora. Será que todo mundo que está aqui dentro dessa missa vai conhecer Jesus? Essa é uma pergunta que eu quero que vocês façam. A resposta é de vocês. Porque o próprio evangelho de Mateus, ele vai falar o seguinte para nós, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Então quando a gente vê o evangelho de hoje, que Jesus cura Lázaro, mas ele não quer faz a ressuscitação de Lázaro, ele não quer fazer só a ressuscitação dele, mas de todos nós para a fé, para aquilo que nós devemos acreditar. Então, olha só, a primeira leitura de hoje, que nós lemos do profeta Ezequiel, Ezequiel faz uma profecia sobre os ossos ressequidos. Quem quiser ler o profeta Ezequiel, vai saber, nós lemos uma parte, mas depois vai falar sobre os ossos ressequidos. E o que Ezequiel faz? Ele profetiza em nome de Deus, e aqueles ossos que estão ali voltam à vida. Isso para mostrar que Deus quer devolver a vida a cada um de nós. Quando nós pegamos a segunda leitura de hoje, que está escrita aqui, ó, na carta de São Paulo aos Romanos, diz assim: irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Ouviram o que o padre está falando aqui? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
Em outras palavras, Jesus te trouxe aqui porque muitas vezes somos mortos andando em cima de duas pernas. Quem vive uma experiência de Deus vai viver uma alegria verdadeira. Então o Evangelho tem simbolismos muito bons para nós. Primeiro, ele vai dizer, quando ele chega no túmulo de Lázaro: removam a pedra. Removam a pedra. E aí eu vou te perguntar agora: qual é a pedra da sua vida que está te impedindo de vir para a luz? Qual é a pedra da tua vida? Você sabe, eu não vou falar. Qual é a pedra da tua vida que está te impedindo de viver na luz de Deus? Qual é a pedra que está te deixando na escuridão? Qual é a pedra que está te afastando de Deus? Qual é a escolha que você está fazendo, que está fazendo com que você viva um momento de morte na tua vida e não a alegria que Deus pode dar? Então, pense no Evangelho de hoje. Aqueles que caminham de dia, eles encontrarão, não tropeçarão. Mas aqueles que caminham à noite, tropeçarão. Está escrito no Evangelho de hoje. Escolhe, pois, caminhar na luz de Cristo. A outra coisa do Evangelho que é importante a gente não esquecer: o Evangelho fala da pedra, mas ele fala também para nós das ataduras que estão amarrando Lázaro, que estão cobrindo os olhos dele, que estão amarrando as mãos dele, que estão amarrando os pés dele. Então, meu irmão, minha irmã, buscar a Cristo, viver Cristo, assumir Jesus e fazer com que Jesus não seja uma pessoa distante da sua vida. Aí eu vou fazer uma pergunta para encerrar. Lázaro, Marta e Maria eram 3 amigos de Jesus. Quem aqui é amigo de Jesus? Posso falar? Todo mundo aqui acha que Jesus é amigo de Jesus, né? Sim ou não? Sim. Mas posso falar? Ele é mais amigo de você do que você é dele. Ele é mais seu amigo do que você é amigo dele. E aí eu separei aqui um texto pequeno, simples. Põe aí para mim. Feito por São João Crisóstomo. É um texto tão lindo que eu quero levar para a minha vida. Diz assim, ó: Cristo é tudo para nós. Se queres curar as tuas feridas, Ele é médico. Se a febre te abrasa, Ele é a fonte de água fresca. Passou. Se te oprime o peso da culpa, Ele é a justiça. Se necessitas de ajuda, Ele é a força. Se temes a morte, Ele é a vida. Se desejas o céu, Ele é o caminho. Se foge das trevas, Ele é a luz. Se buscas comida, Ele é o alimento. Buscai e vede quão bom é o Senhor. Bem-aventurado o homem que espera por Ele. O homem inteligente, né? Queria ter um filho assim, gente, um homem desse jeito, né? Quer dizer, um homem que fala dessa fé. Qual é o tamanho da tua fé, né? Qual é o tamanho da tua fé? Eu falei domingo que a gente cantou um salmo que diz assim: pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Que a gente um dia tenha uma fé como São João Crisóstomo e uma fé como o salmista, que tem esse abandono, essa busca, e ela vive uma experiência de Deus. Amém? Só para encerrar, quem aqui é adulto, levanta a mão, que tem mais de 17 anos. Tá bom. Só vou falar uma coisa rápida. Quando eu era criança, eu comia papinha. Mamãe me dava mingauzinho, mamãe me dava algumas coisinhas assim, próprio de criança. Só que agora, eu tenho que parar de comer papinha. Está na hora de eu comer comida sólida. Ouviram o que o padre está falando? Está na hora de eu crescer na minha experiência com Deus. Para de andar como uma criança na fé. E você pode amadurecer a tua fé e ser uma pessoa que vai viver uma experiência linda com Deus. Amém? Vamos cantar uma musiquinha só para a gente acalmar o coração agora, por favor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu
preciso de ti. Quero caminhar. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Vocês, mais uma vez juntos. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Vocês, força. Meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Amém? Muito bem, amados irmãos. Agora, na próxima quarta-feira, dia 29, vai estar aqui no santuário. Nós vamos estar em 14 padres. A partir das 8 horas da noite, todo mundo que quer viver uma boa Semana Santa vai falar assim: puxa vida, eu vou fazer uma confissão. Entre os padres vai estar até o nosso bispo, que vai vir ajudar a atender a confissão. Aí, gente, eu queria só falar uma coisa para vocês. É muito triste quando a gente vê um católico que fala assim: puxa vida, eu não concordo com esse negócio de procurar um padre para falar do meu pecado. É engraçado que às vezes a gente procura um amigo qualquer, ou às vezes a gente desabafa coisas da nossa vida com pessoas que nem são tão amigos próximos, e a gente acha que jogou ali a conversa, a nossa vida, a nossa história para alguém. Só que, para nós católicos, o sacramento da penitência, a confissão, ela é libertadora. O padre não tem, posso falar para vocês, é muito cansativo ficar ouvindo confissão dos outros. Pensa que é fácil, não. Só que eu acredito no sacramento que Jesus instituiu, e ele disse assim: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês retiverem, eles serão retidos. E o que é o pecado? O que o pecado faz na nossa vida? Carta de São Paulo aos Romanos diz assim: o salário do pecado é a morte. Toda escolha vai ter uma reação. Você é responsável pelas suas escolhas pessoais. Então, o que o pecado faz? Ele coloca nas suas costas uma pedra de 50 quilos, uma pedra de tantos quilos, e muitas vezes a gente não percebe que isso pode ser tirado. Mas para ver uma verdadeira experiência com confissão, tem que ter um exame bom de consciência e uma contrição do pecado. Eu preciso entender o que é pecado. Então, cuidado, você que está aqui e que vai viver aquilo que a gente chama relativismo do pecado. Pecado não é relativo. Pecado é pecado hoje, ontem, hoje e eternamente. O pecado sempre será o mesmo. E o pecado tem o intuito de quê? De nos separar de Deus. Então, eu vou ler rapidamente aqui o exame de consciência, que também vai estar nas redes sociais do santuário. E pensa um pouquinho, durante o que eu vou falar aqui agora, aquilo que talvez você fala: puxa vida, o padre falou umas coisas que me pegou lá de morro abaixo, né? Então vamos lá. Então, nesse exame de consciência, eu quero que vocês
Entenda, vamos lá, hein? Amo a Deus mais que as coisas, as pessoas ou os meus programas? Ou será que tenho adorado deuses falsos como o prazer, o sexo, antes ou fora do casamento, a gula, o orgulho de aparecer, a vaidade de me exibir, de querer outras coisas que me afastam dele? Eu tenho contra a lei de Deus buscado poder, conhecimento, riquezas, soluções para os meus problemas em coisas proibidas, como horóscopo, mapa astral, leitura de cartas, búzios, tarôs, pirâmides, buscando soluções em teorias reencarnacionistas? Será que eu tenho cultivado superstições, figas, amuletos, doentes, gnomos, coisas parecidas? Eu tenho ouvido músicas que me influenciam e provocam alienação, violência, desejo sexuais, rebeldia, depravação na minha vida? Eu rezo, confio em Deus, procuro a igreja, participo da Santa Missa aos domingos, eu confesso, comungo. E aí eu falo para vocês, católico que larga a missa de domingo para ir para shopping, católico que larga a missa de domingo para ficar vendo jogo de futebol, vai jogar num time que não, você tem que jogar num time que não vai perder na final. E quem larga a missa para ir para shopping vai ter boleto para pagar o resto da vida, tá bom? Então prestem atenção. Eu leio o Evangelho, a palavra viva de Jesus, ou será que eu quero que eu vejo o Senhor como um desconhecido para mim? Eu respeito, amo a Deus, Nossa Senhora, os santos, os anjos, as coisas sagradas, a Eucaristia, ou será que sou um blasfemador que age como um inimigo de Jesus? Eu amo, honro, ajudo os meus pais na sua vida pessoal, meus irmãos e minhas irmãs, a minha família? Ou será que sou um problema mais para a minha própria casa? Eu faço os meus pais chorarem por algum motivo? Eu sou um filho que só sabe exigir dos meus pais? Eu minto, sou fingido com eles? Vivo o mandamento honrar pai e mãe? Como vai o meu namoro, minhas relações? Eu faço da pessoa que está comigo um objeto de prazer? Ou ela é uma pessoa no qual eu quero conviver? Ou apenas uma coisa no qual eu quero utilizar? Eu vivo a vida sexual antes do casamento, fora dele, fora do plano de Deus? Eu peco por pensamentos, palavras e atos com relação a assuntos de sexualidade, pornografia, filmes, situações provocantes? Eu respeito o meu corpo, minha saúde, que são dons de Deus? Ou será que destruo o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, com coisas que são como drogas, aventuras de alto risco, prostituições, brigas, violências, provocações? Eu sou honesto? Eu já peguei algo de alguém? Se eu já tapeei alguém, eu já enganei, eu já devolvi? Eu peço dinheiro e não pago? Será que eu roubei algo de alguém, mesmo que tenha sido muito sem valor? E se eu já peguei, como que eu estou lidando com isso? Enfim, esses são a base de todo o pecado que toca a mim, toca a você e toca a cada um de nós. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, de pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.